Estamos aqui e estamos recebendo também a Maia Andrade, que está aqui com a gente. E daqui a pouco a gente vai mostrar ela. Olha aí, ó. Ela tá aqui. Você esperou. E ela veio, hein? Gratidão, Davi. Gratidão a todos os telespectadores aqui. Quero começar te parabenizando por esse trabalho maravilhoso. Aqui já comecei elogiando ele, que eu gostei da energia do ambiente, maravilhosa, né? Que é a energia dele, mas a energia do ambiente, do local, a organização, tudo no lugar, tudo cheirosinho. Reflete seu estado interno. Isso é maravilhoso. A gente recebe esses elogios, faz com que a gente continue entregando o melhor para o nosso público e receber pessoas assim como você também, de peso aqui, que tem também contribuído com a comunidade brasileira, não só nos Estados Unidos, no Brasil, mas no mundo. Para nós é uma honra receber você aqui, tá? Mai, eu ouço muito falar no seu Instagram sobre centelha divina. Eu, como leigo, eu queria saber um pouquinho mais, as pessoas que não conhecem, o que seria uma centelha divina? Bom, centelha divina é um termo muito usado na espiritualidade, por exemplo, na Kabbalah também se usa, né? Só que representação é só um nome diferente. O nome seria Espírito Santo de Deus dentro de nós. É aquele sopro que Deus, a fonte, né, deu na gente, que fez com que a gente tivesse vida, para que a gente se movesse. Então, é uma centelha da consciência maior, uma centelha da fonte maior. Então, exemplo, uma pessoa que é cristã, uma pessoa que é cristã, ela é protestante, seja da qual religião que ela for, ela entende que a centelha, no caso que você fala, ela seria algo como o Espírito Santo, para o cristão. Sim. E isso praticamente o Espírito Santo que fala com a pessoa, age na vida dela, trazendo o autoconhecimento, e com isso ela vai adquirindo técnicas que fazem ela ter um autoconhecimento, é isso? Seria, por exemplo, digamos que seja uma pessoa que não tem nenhuma religião. O que é que ela iria dizer? Que a intuição dela teve um sentimento. Até o ateu, ele tem isso. Se ele olhar bem, com cuidado, na vida dele, ele vai ver que teve momentos que uma intuição salvou. Então, independente do nome que a gente dê, o termo, eu sempre acho legal a gente usar o termo que a gente mais se sente familiarizado, que a gente se sente mais confortável, porque essa centelha, né, esse Espírito de Deus, realmente não se importa com o nome que a gente dê. O importante é a nossa atenção, a nossa energia e a nossa disposição de se conectar com essa essência. E aí a gente consegue se alinhar e destravar esse poder oculto da nossa alma que a gente não está usando com a potencialidade que a gente poderia. Então, é para você receber guiança, é para você receber... por exemplo, intuição, a gente não precisa achar que a intuição acontece na sorte, sabe? Não, você pode ampliar sua capacidade intuitiva quando você se conecta com a sua essência. É outro nome que eu gosto de dar. A sua essência divina, ou centelha divina. No Oriente, eles chamam de Namastê, né? Namastê, que significa um cumprimento. A divindade em mim saúda e reconhece a divindade em você. Então, até começo meus vídeos dizendo assim: olá, centelhas, olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Ou seja, eu com o Espírito de Deus em mim para falar com você e com o Espírito de Deus em você. Ou seja, de alma para alma, de centelha para centelha, né? Não no nível do ego, não no nível da carne, no nível humano, mas no nível espiritual, no nível superior. Outro termo também que a própria ciência, através da física quântica, está reconhecendo a existência dessa essência dentro de nós, é a consciência. Então, nós somos todos consciência. E através da física quântica, vários experimentos, como o da dupla fenda, entre outros, né? Eles reconhecem que a consciência cria a forma. Que a nossa consciência, através do uso da nossa mente, consegue criar os resultados na nossa vida. Então, seria isso: consciência, Espírito de Deus, centelha divina, essa essência maravilhosa que tem dentro de cada um de nós, que a gente só acessa quando a gente deixa de olhar
tanto para o mundo físico, para o nosso eu pequeno, e começa a olhar para o eu divino que existe em cada um de nós. E para o pessoal de casa entender, quando foi que começou? Isso partiu de você, de uma vontade interna, de alguma coisa que você passou, que você foi buscar isso? Porque a gente geralmente busca algo quando está precisando. Sim. Voltando lá atrás na sua história, como é que começou esse seu trabalho da busca sobre a centelha divina? Sim. Então, começou com a lei da atração. Eu comecei a gostar desse assunto. Achei interessante imaginar que os meus pensamentos criam a minha realidade. Eu disse, nossa, isso parece bem interessante. Aí eu comecei a fazer alguns testes, né? Inclusive eu conto bem detalhadamente a minha história no meu livro, que foi o primeiro livro que eu lancei, o livro Centelha Divina, Desperte o Poder Oculto da Sua Alma em 21 Dias. Nesse livro, esse livro é composto de 3 partes. A primeira parte é eu contando toda a minha história com esse conteúdo, como eu vim chegar aqui. E a segunda parte é uma parte teórica, explicando o que é a centelha divina, como acessar, por que acessar e fazer disso um estilo de vida. E a terceira parte é uma parte prática, que são 21 exercícios para você aplicar durante 21 dias seguidos, que vão potencializar, e você vai ver por experiência própria, ao aplicar na sua vida, quando você põe o seu foco na conexão com a sua centelha divina, com a sua intuição, como que você vai realmente recebendo esses sinais de retorno. Então, eu comecei com isso, gostando de lei da atração, achando interessante usar o poder da mente para criar minha realidade. Aí, a primeira coisa que eu co-criei, né, que essa é uma expressão que a gente usa muito, co-criação, porque a gente não cria no nível da matéria, a gente co-cria. Então, o nosso eu inferior, que seria o eu humano, o eu físico, ele cria junto com o nosso eu divino, que é essa centelha, é esse Espírito de Deus em nós. Então, a gente emana o desejo, então surge um desejo no nosso coração. A gente quer alcançar aquele desejo, mas a gente olha e diz assim, o que a maioria das pessoas dizem? É muito difícil, muito complicado, porque você está pensando com a mente humana. Mas a mente humana é limitada, ela não conhece os meios. Mas a mente divina conhece os meios. Então você se conecta com essa mente divina, e o como, quando e o onde vai ser com ela. E aí a primeira coisa que eu manifestei foi uma saia plissada rosa. Eu disse, vamos ver se funciona isso. Aí comecei a mentalizar a saia plissada rosa, me visualizar, né, usando a saia. Aí eu tentei dar uma ajudinha para a lei da atração, indo nas lojas atrás. Mas não é assim que funciona. A gente tem que esquecer, a gente tem que soltar e deixar que, né, Deus nos surpreenda, que as leis do universo nos surpreendam. Aí eu fui tentar ajudar, indo nas lojas, e não achava a saia. Aí eu disse, quer saber, eu acho que esse negócio não funciona, não. Aí esqueci. Quando eu estava distraída, um dia fui ao shopping para pagar uma conta. Aí eu olhei bem na vitrine da C&A, numa manequim, a saia plissada rosa que eu tinha visualizado. Eu lembro de ter corrido lá para dentro da loja gritando, tão feliz. Essa foi a primeira cocriação consciente que eu fiz. Depois disso você vai testando com outras coisas. E aí... E foi até hoje. Nossa, é estilo de vida. Virou um estilo de exato. Para você chegar ao ponto hoje de estar sendo como professor, escrever livros, a gente já percebe que você entrou com todas as forças no assunto, estudou, fez com que aquilo virasse o seu estilo de vida e que você pudesse ter um autocontrole, uma percepção do mundo diferente, que pudesse estar ensinando isso para as pessoas. Você acha que isso é importante nos dias de hoje, que a gente vê esse mundo todo... Qual a importância que a pessoa que vive nesse mundo aí fora, nessa tribulação, nessa tristeza, nesse abatimento, qual a importância dela ter esse autocontrole, dela ter essa espiritualidade? Muito legal. Mas antes de eu responder, eu quero pedir para as centelhas, as centelhas daqui da nossa comunidade, para compartilhar nas suas redes sociais, compartilhar que eu estou aqui. Pode marcar o Temporariamente Humana. Estou assistindo a Mai, né? Marca lá nosso Instagram, que a gente vai compartilhar
para vir mais pessoas, e faça sua pergunta aqui no chat que o Davi vai passar para eu responder. Então, eu achei bem legal você comentar isso, então vou juntar a primeira e a segunda pergunta, que a primeira eu não respondi totalmente, né? É muito importante, o que é mais importante para a gente viver num mundo melhor é a gente ser melhor. Como? Transformando a nossa mente. Então, vamos falar aqui com os termos cristãos, né? Transformai a vossa mente, né? Pela revolução em Cristo, né? Que não é no mundo físico, mas é dentro de nós. É o reino dos céus, eu entendo como um estado de consciência. O céu e o inferno existem dentro da nossa mente. Porque se uma mente estiver turbulenta, cheia de negatividade, só olha coisas ruins no mundo, e se a consciência cria a realidade, então uma mente negativa não tem como criar um mundo positivo. Não é fazendo guerra que eu vou alcançar a paz. Eu vou alcançar a paz tendo paz primeiro dentro de mim. A paz sempre começa comigo. Tudo que eu desejo ver no mundo lá fora tem que existir primeiro dentro de mim. Se eu quero ter mais prosperidade, eu tenho que criar ela na minha consciência, para que isso se torne a evidência do meu mundo físico. Ao contrário do que a física tradicional diz, que o mundo é matéria, o mundo é energia, vibrando em uma frequência. Cada coisa é feita de uma vibração diferente, mas é uma única energia que cria tudo. E o pensamento é energia. Então, quando eu comecei a mergulhar profundamente nesses assuntos, eu estava nos Estados Unidos, né? Aquela vida de imigrante difícil, complicada, né? Que não precisa a gente acreditar que tem que ser igual para todo mundo. Uma coisa que hoje eu já digo na minha vida, não é porque todo mundo diz que para mim tem que ser também. Sabe aquela coisa que a mãe falava? Mas, como é? Você não é todo mundo. Mas, mãe, todo mundo faz isso. Mas você não é todo mundo. Então, porque você vive num mundo cor-de-rosa? Vivo sim. Prefiro que a minha mente seja igual a do Bob Esponja. Porque é isso que tem transformado a minha vida. Então, naquela época, eu estava vivendo dias muito difíceis. Eu tinha cocriado estar aqui, estava feliz em um certo ponto de estar aqui, porém, estava muito complicada a nossa vida, né? E aí eu lembro de uma vez ter chorado tanto, e por umas coisas que aconteceram, e foi o que eu digo que é o ponto de virada. Eu já estava estudando, mas não estava levando a sério esses estudos. Aí eu fechei minha mão e bati com tudo, assim, com força total no painel do carro. Estava o meu marido do meu lado, e eu chorei tanto, e eu disse, pois eu vou fazer esse negócio de lei da mente, lei da atração funcionar. Eu conheci tantas pessoas, estudei com mentores que realmente transformaram a vida deles com isso. Então eu vou transformar a minha mente. E aí foi quando eu comecei. Eu atravessava madrugadas estudando, e aí eu tive a inspiração de passar 30 dias seguidos focando somente no lado positivo da vida. Esse foi um desafio. Foi desse desafio que surgiu o meu livro Centelha Divina com os 21 dias, aonde eu foquei total a minha energia em me conectar com esse ser divino em mim e deixar que ele me conduzisse. E uma das coisas que aumenta e eleva muito a nossa vibração e a nossa conexão com esse ser divino é a positividade. É você escolher sua atitude mental diante das circunstâncias. Sempre eu vou olhar para o positivo. Aí eu comecei a fazer exercício do caderno da gratidão. Todo dia de manhã, depois de um período de meditação, escrever 10 coisas pelas quais eu sou grata. E eu comecei a focar nisso. Mesmo que o mundo tivesse negativo, eu meio que me forcei a ser positiva. Aí pedi para o meu marido, olha, me observa. Se você vê eu falando negatividade, me conserta. E aí eu tive um verdadeiro salto quântico nesses 30 dias. Aconteceu assim de vir de um vídeo que eu tinha no meu canal. Meu canal era pequenininho, eu tinha tido já a inspiração de começar ele, compartilhando esses assuntos. Isso foi que ano? Isso foi, o canal eu criei em 2018, em novembro de 2018. Só que esse salto que eu tive foi em março de 2019. Foi antes ou depois daquela foto que você postou que seu pai mandou para você?
que seu pai mandou no WhatsApp. Ah, sim, Foi antes sim. ou depois disso? Foi muito depois. Aquela foto lá, foi de um outro canal que eu tinha. Então, assim, eu não fiz só um canal antes do que deu certo, digamos assim, né? Os outros deram certo porque tinha que dar naquele momento. Então, eu tive canal de culinária, ensinando receitas, porque a gente teve uma cafeteria, uma doceria. Eu tive canal de contação de historinhas para dormir, porque eu amo crianças. Então, era só a minha voz que aparecia contando histórias. Oi, crianças, boa noite, eu falava. E tive também canal de viagens, porque eu também gosto de viajar. Mas o que realmente deu certo para eu estar aqui hoje foi o Temporariamente Humana, que eu tive a inspiração em novembro de 2018, comecei a gravar os vídeos, compartilhando essas ideias. No início era muito pequenininho o canal, ele tinha 300 inscritos na época que eu tive o salto. Então, durante esses 30 dias de positividade, né, eu procurei não oscilar para o negativo. É claro que, né, tem momentos que a gente fica ali, mas a gente enxuga as lágrimas, sacode a poeira, dá a volta por cima e segue. Não fica morando na tristeza. A tristeza, ela vem, mas ela rápido vai embora. Não deixa ela morar. E aí, um dos vídeos do meu canal viralizou e começou a entrar gente. Então, em coisa de um mês, eu estava já com mais de 50 mil inscritos. Olha. De um canal de 300 para 50 mil inscritos. De 300 inscritos para 50 mil? Não, 50 mil, isso. Ah, 50 mil. Não, perdão. Isso. É que eu me confundi. De 300 inscritos para 50 mil. Isso. Rapaz, com um vídeo que viralizou. Isso. E menos de um ano eu já estava recebendo a placa do YouTube de 100 mil inscritos. Que maravilhoso. Isso que você está falando é importante, porque tem pessoas que elas iniciam algo. Você falou, eu criei mais de 2 canais, não deram certo, e eram até na sua área, né? Que você tinha cafeteria, sobre culinária. Aí você se dedicou 30 dias para estar fazendo algo que você acreditava que aquilo ali ia mudar a sua vida. Mudou sua vida, te deu de presente um livro, né? Sobre os 21 dias. Mudou a sua história e com aquilo ali, com desânimo, mesmo com desânimo, você foi à frente e conseguiu fazer com que um dos vídeos, né, com aquele conteúdo que você estudou, que você absorveu, bombar, e hoje está fazendo esse trabalho. Isso é maravilhoso. Então, essa foi a virada de chave do seu canal, desses inscritos, né? Foi. Porque eu entendi o seguinte: qual foi a diferença entre o Temporariamente Humana e os outros canais que eu havia criado que não foram para frente, digamos assim? É claro que teve a minha desistência, né? Não teve uma persistência ali. Porém, o que realmente fez a diferença, que eu consigo olhar para trás hoje e perceber, foi a minha atitude mental, né? A minha atitude mental. Então, se eu tivesse continuado a olhar só para a negatividade, para a reclamação, para o lado, digamos assim, negativo da vida, o Temporariamente Humana não existiria como existe hoje. Eu vivenciei que quando você muda a sua energia, quando você muda a qualidade da sua atividade mental, é inevitável que a sua realidade física não siga o exemplo. A sua realidade física é o retrato, é a foto, é a xerox do seu estado interior. Então, se a gente compreende isso, a gente encontrou a chave mestra para criar a vida dos nossos sonhos. Então, quando eu compreendi isso, eu disse, já estou fazendo o meu trabalho humanamente, que eu sou capaz, mas falta algo, trabalhar na minha mente. E aí foi quando eu dediquei os 30 dias. Eu já estava trabalhando na minha mente antes, porque eu compartilhava isso. Só que, sabe quando a pessoa passa um dia positiva e 5 dias negativa? Faz a matemática, o que ganha, né? Então, no seu dia, qual é a matemática que você faz entre o positivo e o negativo? Infelizmente, há uma tendência universal, mundial, para a negatividade. Verdade. Não existe assim, curso para ser negativo. Curso para aprender a reclamar da vida. Ninguém faz isso. A gente tem que fazer o contrário, né? O contrário é que não é normal. Então, vamos fazer da positividade ser o nosso novo normal, né?
Como que a gente pode se conectar com a centelha? Como é que a gente faz esse processo? Maravilha. Bom, já dei uma dica inicial, mas eu vou dar outras práticas aqui. A dica inicial é você vibrar positivo, você dar mais atenção para o lado bom da vida, né? Eu sei que no início é difícil, porque você está num padrão acostumado. A mente, ela é um programa e ela fica treinada para aquilo que foi colocado nela. Então, colocar um novo programa na mente demora um tempo, persistência. E a mente só se reprograma de duas formas. A mente só pode ser reprogramada através de um acontecimento único de fortíssimo impacto. Então, esse acontecimento único de forte impacto pode ser um trauma, pode ser também uma experiência fenomenal. Por exemplo, eu fui no show do fulano da banda tal e foi sensacional. E a forma como você se sentiu naquele show impactou aquele dia. Aí você conecta isso com a banda. Você acha que é a banda. Não, foi a sua experiência lá que foi boa. E a mesma coisa com acontecimentos negativos, traumáticos, que acontecem uma vez. Só que a gente não tem como criar esses acontecimentos, que eles acontecem de forma espontânea. Então, a outra forma que está no nosso domínio é a repetição. É virar papagaio mesmo. Vai repetindo que a mente vai se acostumando. Então, a positividade, olhar para o positivo. E um exercício que me ajudou muito foi o caderno da gratidão, ou o caderno dos aspectos positivos. Para a pessoa que está em casa, perdão de cortar, eu nunca fiz. Sim. Para a pessoa que está em casa também, que nunca fez e não sabe como é que funciona, como é que a gente faz esse caderno da gratidão? O que a gente faz nele? É um caderno físico? Como é? Isso. É um caderno físico ou uma agenda. Você separa um caderno. E aí, por exemplo, o melhor horário do dia seria de manhã cedo quando acorda, porque a mente, ela está como a mente de uma criança de 5, 6 anos. Ela está totalmente aberta, o teu subconsciente, que é onde fica armazenado, né? Então, conscientemente a gente toma decisão, mas inconscientemente ou no subconsciente, o subconsciente diz, não, só vai virar real quando cair aqui, né? É aquela história de eu vou pra academia, mas se não cair, isso consciente você tá falando, mas o subconsciente está dizendo, vai ficar na cama. Então, de manhã cedo, é muito propício para você reprogramar a sua mente para o positivo. E o caderno da gratidão, ele é uma técnica de reprogramação mental, se você utilizar ele com a repetição e a persistência. Você pega um caderno, separa. Eu gosto de escrever na primeira página assim, caderno mágico da gratidão. O que se escreve acontece. Aí eu vou e escrevo 10 coisas. Você pode escrever 5, quantas você se sentir inspirado, que você já tem na sua vida, que você reconhece que você é grato. Né? Pode repetir? Pode repetir. Por exemplo, eu sempre repetia, gratidão, Deus, por eu ter um marido maravilhoso, gratidão, Deus, pelos meus filhos, gratidão, Deus, pela minha saúde, minha e da minha família, gratidão, Deus, porque eu tenho um lar, né? Porque tem gente que não consegue agradecer nem pelo lugar que mora, porque acha o lugar ruim. Mas mesmo assim, ter um lar já é motivo de gratidão. E a outra forma que você utiliza também o caderno da gratidão, de forma mágica, digamos assim, é você agradecer por coisas que você quer ter como se você já tivesse. Né? Por exemplo, quando no mês que o meu canal deu o salto, viralizou, foi de 300 inscritos para mais de 50 mil, eu escrevi assim no meu caderno da gratidão. Eu escrevi assim, gratidão, Deus, porque este mês o meu canal atingiu 1000 inscritos. E agora eu vou poder monetizar, né, no YouTube. Eu estou recebendo mensagens maravilhosas de carinhos dos seguidores, só que nada disso era real no mundo da matéria. Mas eu escrevi agradecendo como se fosse. E aí eu escrevendo e sentindo, visualizando que aquilo era real. E naquele mesmo mês, o meu canal não estava terminando o mês com 1000 inscritos. Estava terminando com muito mais de 1000. Então você escreve pelo que você já tem e depois escreve pelo que você quer ter, como se você já tivesse. Então a mente não sabe a diferença entre o que está dentro dela
e o que está fora. Ela só reconhece o que está dentro. É verdade. Eu nunca fiz o caderno da gratidão, mas depois que eu casei, vou fazer 8 anos de casado. Depois que eu casei, eu e minha esposa, nós temos um ritual, todo final de ano, né, no Natal. Às vezes os amigos querem fazer um jantar, alguma coisa, a gente não faz, porque a gente não vai. A gente considera o Natal como a data onde a gente se reúne em família, entre eu, minha esposa e meus filhos. A gente pega um caderno e anota as coisas do ano que vem. Que lindo! Todas as coisas. Inclusive está guardado ali, ele fica guardado. Então quando chega no mesmo janeiro, a gente pega o livro do ano passado, que a gente escreveu no ano passado, né? E lê tudo que deu certo, tudo que a gente fez, risca. E aí geralmente já vai fazer uns 5 anos, a 6 anos que a gente faz isso. Tudo que a gente escreveu, a gente faz o que escreveu e além. Isso não, a gente nunca fez o caderno de gratidão porque a gente não conhecia, a gente está conhecendo agora. Que legal. E a gente tem, daqui a pouco eu vou pegar ali para provar que é verdade. Que maravilha. E aí a gente faz todo ano. E isso tem mudado a nossa história. Eu tive uma experiência, né, que eu sou cristão desde quando eu nasci. E eu saí um pouco da igreja uma época, só que pisei o pé no mundão. Eu não fui essa pessoa que foi igual você, que procurou algo que pudesse transformar a sua vida. Não, eu fui para bagunçar mesmo. E Deus foi me trazendo de volta. No próprio mundo, Deus foi me trazendo de volta. Quando eu voltei, eu me casei, a minha vida mudou. Porque eu comecei a ter planos, eu comecei a ter motivos para ir em frente, né? E aí eu tomei a decisão de fazer uma oração a Deus. Eu falei com Deus, Deus, a partir de hoje, até quando o Senhor falar que isso vai acabar, eu não peço mais nada. Eu só vou agradecer. Eu não vou pedir mais nada. Toda oração eu só vou agradecer e eu não vou pedir ao Senhor. Se tiver algo que vier ao meu coração, se for do Senhor, se eu sentir que é do Senhor, nós vamos nos ajoelhar juntos e vamos falar, Deus, se for da vontade do Senhor, vai acontecer sem que nós queiramos. Sabe? E tudo que aconteceu, a nossa vinda para cá, tudo foi exatamente assim. Então eu acho que é importante a gente ter você fala sobre a centelha, né? Sim. E a reprogramação mental, porque quando eu não tinha essa reprogramação de estar fazendo esse trabalho de ter essa gratidão, não da forma com que você ensina, porque eu já não conhecia, mas agora os pontos estão se ligando, sabe? E eu acho isso super interessante. Então você de casa, além de você estar chegando agora, além de se reprogramar a sua mente, fazer com que as coisas dê certo, só parte da própria pessoa, não é verdade? Nossa, que maravilha, que maravilha, um presente estar aqui com você. Maravilha. Nossa, gente, muito legal, vocês viram aí? Ai, que delícia, legal, que lindo. né? Olha, eu tô assim, bem emocionada de ouvir sua história aqui, como é lindo, né? Não importa, assim, se não é exatamente igual. O que é mais importante é ver que essa essência divina em nós, né, Deus em nós, vai nos conduzindo no nosso caminho, independente da nossa história. Vem no nível da nossa compreensão, no nível da linguagem que a gente vai entender, mas sempre vem essa ajuda. E a mente, ela precisa de um sistema de programação, porque ela é um programa, ela cria formas. Então, se eu não posso deixar minha mente solta ao léu, para que o que o mundo colocar eu faço, né? Se vai para a direita, vai para a direita. Se vai para a esquerda, vai para a esquerda. Se sopra o vento para cima, a pessoa vai para cima. Não pode. Como você se determinou, você disse, nós vamos escrever. Isso é uma você, sem chamar de reprogramação mental, você já fez, porque você teve a inspiração divina. Verdade. Por causa da sua fé, o seu desejo honesto de se conectar com algo maior. É só disso que a gente precisa. Então, o desejo honesto de se conectar com algo maior e de ser conduzido. Eu vi também nessa oração que você falou, o soltar. O se entregar nas mãos dessa força maior que nos conduz.
né? E fazer a sua parte, que é o quê? Manter o lado positivo da vida, a sua atenção lá no lado positivo da vida. E tem um exercício que eu gostaria de compartilhar, inspirado no seu exercício, para praticar com a família. Eu tenho no meu canal lá ensinando, e as crianças amam esse exercício, que é o pote da gratidão em família. Você separa um pote de vidro bem bonito, papéis coloridos para ficar bem legal. Se quiser colocar papéis coloridos, não pode ser papel normal mesmo. E uma caneta. Aí você deixa esses papéis do lado do pote e a caneta. E todos os dias, tanto você quanto sua esposa, os filhos, vocês se reúnem e dizem, gente, alguém tem que ser o guardião do pote para não deixar cair no esquecimento. Tá na hora, eu, por exemplo, era guardiã do pote. Eu dizia assim, olha, eu já escrevi o meu motivo de gratidão de hoje. Max, eu falava, aconteceu alguma coisa que você quer agradecer, algo de bom? Aí ele pensava e ele dizia. Aí eu escrevia por ele e colocava. Às vezes ele queria escrever com a letrinha dele e colocava. O Elson, a mesma coisa. Ao final de um ano, você agradecendo, né? Você faz o ritual da abertura do pote no 1º de janeiro. Maravilhoso. Aí foi, eu tenho até o vídeo. Vou aderir isso aí, eu gostei. Aí você vai abrindo aleatoriamente e vai se lembrando do que está escrito, das coisas boas, e vai rindo vai junto. Vai vindo um vídeo, né? Nossa, na mente. maravilhoso. Nossa. Você já começa o ano com uma energia boa, porque as pessoas querem começar o ano com energia negativa. É verdade. Né? Reclamando do que passou. Não é, você leva para onde você for a sua energia com você. Verdade, isso aí, eu gostei muito disso aí. Que eu gosto sempre, eu acho que o fim de ano ele já traz esse sentimento de família, de unção das pessoas, né? Então eu vou fazer isso aí, eu gostei. Que esse que a gente faz todo ano, ele já virou, todo mundo que nos conhece já sabe. Ó, legal. Natal você não conta com eles. Legal. Eles não vêm. Eles fazem o próprio jantar deles e eles fazem essa reunião. Então todo dia, meia-noite, a gente vai lá, ajoelha, ora, todo mundo em família, ensina as crianças a fazer isso também. E isso aí vai ser maravilhoso. O caderno da gratidão, eu quero fazer também. Porque o que eu mais tenho que agradecer a Deus por isso aqui. Eu tenho 5 anos de Estados Unidos, é só agora que Deus foi permitir acontecer. E aconteceram coisas assim, que eu, mais uma vez, aquela oração, Deus, eu não vou pedir nada ao Senhor. O Senhor botou na minha cabeça, botou a minha vontade. E é o Senhor que vai tomar as decisões. Né? Depois eu vou falar aqui em off aqui para você, o que Deus botou na nossa mão em um mês. Aí você vai entender, porque tem gente que não vai entender. A gente, da nossa área, a gente vai entender. Enfim, ô Mai, então, aproveitando que a gente estava falando sobre canal, que Deus deu essa honra para você, que você fez, né, o caderno de gratidão, já agradecendo antes de ter os 1000 inscritos, e de repente aquele boom, 50 mil inscritos. Como foi que você foi nessa época? Já existiu Temporariamente Humana ou foi depois disso aí, você trocou o nome do canal? Como é que surgiu Temporariamente Humana? Então, Temporariamente Humana surgiu antes desse salto quântico, né? Eu criei ele em novembro de 2018, que foi quando eu estava já praticando a conexão com a minha centelha divina, com a minha essência, a gratidão. E aí um dia eu tive uma inspiração, veio assim como se fosse uma ordem, um direcionamento. Eu estava, né, aqui sabe que nos Estados Unidos, lá no Brasil banheiro é chique, né? Aqui é normal, banheira com cortininha. E eu estava no meu apartamento, banheira com cortininha, o que eu fiz? Eu digo, eu vou fazer o meu spa em casa, porque exercício de bem-estar também te conecta com a sua essência. Quando você se ama, se trata bem, se presenteia. E eu estava lá fazendo o meu spa em casa, né? Fiz um banho de espuma bem gostoso, botei uma música calma e fiquei meditando, esvaziando minha mente, só me conectando. Aí veio, no momento em que eu estava com a mente vazia, veio esse pensamento. Levanta, grava um vídeo contando a sua experiência de expansão de consciência, como se fosse um diário, e coloca no YouTube. Eu nem criei canal, era só uma conta que eu tinha, que eu assistia ao YouTube. Aí eu fui e fiz, segui essa intuição, me levantei rápido, me arrumei, tá até hoje esse vídeo lá, do jeito que eu me arrumei, nem me maquiei nem nada, só botei uma roupa, eu gravei.
e nem sabia o que eu estava falando, estava só compartilhando. Aí o canal começou, aí deixei lá. Quando eu fui ver 24 horas depois, sem falar nada para ninguém, já tinha algumas pessoas assistindo. Olha. E comentando, dizendo, nossa, eu me identifiquei tanto com o que você falou, me senti representada, eu quero acompanhar essa jornada. Aí eu disse, gente, eu botei aqui só para mim. E veio essas pessoas, eu queria até apagar. E o Elcio, né, o meu marido, falou assim, não, amor, não faça isso. Se veio essas pessoas, vieram, você nem anunciou, é porque tem algo aí. Aí eu disse, tá bom. Aí continuei gravando. Continuei, mesmo que a audiência pequena. E aí, depois que isso foi em novembro, quando foi em março, eu tive esse salto quântico durante o foco nos 30 dias. Porque até então, eu estava assim, estudando, fazendo todos os meus exercícios, procurando agradecer, mas ainda, devido às circunstâncias que a gente estava passando, ainda caía muito na reclamação, na negatividade. Um dia eu estava muito bem, no outro dia eu estava um pouco para baixo. E aí, quando eu decidi mesmo fazer esses 30 dias, foi quando eu disse assim, não, eu tenho que fazer acontecer, né? Eu ouvi numa palestra, né, uma das palestrantes que eu sigo e gosto muito, falando que se a nossa energia cria a nossa realidade, a gente já tem na nossa energia memórias. Então, se a reclamação é a predominância, você tem que ir limpando e trocando a reclamação pela gratidão. Uhum. Só que vai demorar um tempo até aquele conteúdo de reclamação, aquela energia de reclamação sair para a energia de gratidão entrar. Porque os opostos não vão estar no mesmo lugar ali, né? Ou você agradece ou você reclama. Você não consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Então, ao passar desses 30 dias, eu fui substituindo, fazendo uma limpeza enorme na minha energia, caindo drasticamente os episódios de reclamação e subindo muito os episódios de gratidão. E aí foi quando que teve o salto quântico, né, em março. Da sua vida. Sim. Você falou que o Elcio sempre, desde o início, ele te ajudou. Ele sempre esteve ali, inclusive nesse vídeo que você quis apagar. Ele falou, não, amor, não faça isso. O que você tem a dizer para uma mulher que está em casa agora? Uma mulher que está passando por uma dificuldade, tem um marido alcoólatra, tem um marido problemático, violento, que faz o que faz com ela, com os filhos, com a família, e ela quer ter isso, mas o ambiente que ela está não é propício para isso. Qual o conselho que você daria para essa pessoa, ela conseguir fazer esse desbloqueio da mente dela, sem que o que está em torno dela a prejudicasse? Com certeza. A gente tem bastante casos assim, né? Inclusive entre os alunos. E eu sei que é difícil que a gente mude a nossa forma de pensar quando a gente está vivendo um caos no nosso mundo externo. Principalmente quando é na nossa casa. É muito complicado, porque a nossa tendência é se conduzir pelo que está fora. Mas, na verdade, é o que está dentro que cria o que está fora. Com certeza, alguém que vive num cenário assim já tentou todas as formas e ferramentas humanas para mudar esse cenário e não conseguiu. Porque se, por exemplo, eu tenho um marido assim e eu tentar confrontá-lo, eu só vou criar mais desarmonia, porque ele não vai aceitar. Se eu vivo num ambiente caótico e eu tento, com a minha força humana, mudar o mundo externo, eu vou criar mais guerra. Então, se você chegou num ponto de virada onde você disse assim, as minhas forças já acabaram, então, ótimo. Esse é o momento de se virar para dentro. Igual a borboleta dentro do casulo. Mesmo que a guerra esteja acontecendo lá fora, você vai para o seu mundo interior e você vai trabalhar a sua energia interna, soltando totalmente a expectativa do que pode acontecer no mundo externo. O mundo externo, o marido alcoólatra, as dívidas, os boletos, as dificuldades, você entrega para Deus. Você deixa nas mãos dele. Deixa que o trabalho seja feito lá. O que é que você faz? Você muda você. Agora, forma prática.
Mesmo que meu marido seja maravilhoso, todo dia eu agradeço por ele, naquela época ele ainda não estava acreditando nisso tudo da forma que hoje ele acredita. Tanto que eu comecei a estudar, ele ficava assim, olhando de longe. E naturalmente vinham as contas. E como um marido maravilhoso e preocupado com a família, ele falava assim: mãe, esse mês não vai dar para pagar nossas dívidas, nossas contas, tem conta de cartão de crédito. E ele começava a falar. E aí, nesse momento que ele falava isso, para não deixar que eu entrasse no desespero, o que eu fazia? Eu imaginava que ele era uma memória do passado. Aí tem até um vídeo que eu ensino, que é muito bom para esses casos. A técnica da lembrança futura. Como é que se tem uma lembrança futura? Você vai para o seu plano mental, ou seja, dentro da sua mente, você olha e você imagina que aquilo é o passado, que você está tendo só uma lembrança de algo que já passou. Aí eu ouvia ele falando isso, né? Dizendo, nossa, esse mês está complicado, não vai dar para fechar o orçamento. Aí eu dizia assim, nossa, dentro da minha mente, eu não falava para ele, né? Eu ficava ouvindo ele assim, e eu dizia assim, nossa, eu lembro do dia em que a gente não tinha dinheiro para pagar as contas, e o Elcio ficava tão preocupado me contando que não ia dar para pagar. Graças a Deus que esse tempo passou. E eu fazia muito isso. E eu às vezes imaginava que o cenário onde eu estava era tipo um holograma. E teve momentos nessa nossa vida, né, de imigrante, que não tinha comida. Que eu abria a geladeira e estava assim, pouca comida mesmo, quase nada. Até lembro de uma vez que o nosso filho foi lá e disse, mãe, tô com fome. Eu falei, filho, pega algo na geladeira. Ele disse, mas não tem nada. Então vem na despensa, mas não tem nada também. E eu fui olhar, estava vazio. Aí eu fiz isso também. Aí eu abri a despensa e disse, nossa, tá tão cheio de comida. Eu visualizava a geladeira cheia, a despensa cheia de comida, né? E essa é a técnica da lembrança futura. Os resultados você colhe com o tempo, porque no mundo mental a gente pode criar o que a gente quiser e deixar que essa criação que eu faço interna, ela se manifeste para fora, né? Então, com o passar do tempo, as coisas foram melhorando, foram mudando, e hoje, de verdade, isso que eu estou contando é uma lembrança totalmente do passado, porque nunca mais aconteceu, né? Isso é maravilhoso. E isso faz, você falou sobre as dificuldades que a gente tem aqui, e a gente se depara, pode ser uma pessoa que era rica no Brasil, pode ser abastardo, chega aqui, cada um tem sua dificuldade, né? E é muito importante a gente realmente cuidar da nossa mente, isso é importantíssimo. Então, com todas essas experiências que você teve, foi daí que você sentiu o desejo de entregar isso que você colocava em prática para os seus telespectadores, né? Isso. E isso trouxe para você, assim, teve algum momento que você pensou em desistir nessa jornada? Sim, com certeza. Nossa, muitas vezes pensei em desistir, porque, principalmente no início. Porque no início você não vê o cenário mudar. Você está fazendo os exercícios mentais, você está ali fazendo a gratidão, e aí acontece alguma coisa. Eu lembro uma vez que eu estava tão bem na gratidão, achando que tudo estava maravilhoso, e aí aconteceu um problema no nosso carro. E a gente com pouco dinheiro para consertar carro aqui nos Estados Unidos, você sabe como é complicado. E aí aconteceu, e a gente com pouco dinheiro, e o Elson me ligou, falou, amor, poxa, logo isso, e agora com o carro? Aí eu lembro que eu fechei meus olhos e disse, meu Deus, eu tenho que escolher como eu vou reagir. Aí me veio uma inspiração. Eu falei assim, amor, imagina que o carro, ele é como um membro da nossa família, ele está doente. Nossa, ele já trabalhou tanto, ele já nos ajudou tanto, já contribuiu tanto com a nossa família aqui. E agora ele está cansado. Fala com ele. Aí ele começou a chorar no telefone. Ele disse, amor, nossa, muito obrigado por ter falado isso, é verdade, é verdade. Porque tudo, até os objetos, eles têm algum grau de consciência, porque os átomos, né, eles são conscientes em algum nível. E aí você emana amor para aquele objeto,
E aí tudo se organizou e a gente conseguiu pagar, nunca faltou nada. Então, é a nossa atitude diante das coisas, né? Vinha essa vontade de desistir, porque a gente quer resultados rápidos no mundo físico. Esse negócio que você falou sobre as coisas, parece que tem ouvido, é verdade. Isso é verdade. Principalmente aqui. A gente compra alguma coisa e fala, puxa, esse carro aqui só dá B.O., ele vai dar B.O. Esse carro é problemático, ele vai dar problema. E outra coisa também que a gente conviveu com uma pessoa que ela era viciada em trabalho e dinheiro. Então, pô, de sábado, domingo, 6 da manhã, 5 da manhã, você chama ele para trabalhar, por $150 ele vai, larga o que ele tiver, larga a família, tudo. E ele me ensinou uma coisa, nesse vício dele, interessante. Ele falou, Davi, dinheiro chama dinheiro. Quando você está com $10, $15 na conta e você acontece uma emergência, você precisa do dinheiro, aqueles 10 não vai resolver nada. Se você tem $5.000 na sua conta, você faz um trabalho ali, faz outro, daqui a pouco, no final do mês, sobrou 1.000. Ele, como é que sobrou 1.000? Aí você faz mais uma coisinha, faz outra, daqui a pouco sobrou mais 500. Quando você vê, está com $10.000, porque parece que vai puxando, né? A energia vai trazendo. Exato. E aqui, eu e minha esposa, a gente tem muita mania de falar a palavra de escassez, né? Tem muita gente que sofre da escassez psicológica. Exatamente. Então, dentro da casa dela, a escassez era tão grande que ela traz aquilo, mesmo que ela tenha um casamento ótimo, maravilhoso, ela traz aquilo para o relacionamento. Até quando isso daí atrapalha um relacionamento, a pessoa ter esse tipo de pensamento, Mai? Nossa, atrapalha muito, né? Já foi feito até um estudo que é o financeiro que faz a maioria dos casais se separarem, né? As brigas são por causa de dinheiro. Da pandemia, né? Então, quantas pessoas se separaram? Exatamente. Quantos divórcios? Por estarem ali tendo que conviver. Você falou, é sobre dinheiro chama dinheiro, né? Inclusive tem até um livro muito legal sobre lei da atração que se chama Dinheiro Atrai Dinheiro. E é isso, o dinheiro ele é uma energia, né? Tudo é energia, o nosso pensamento é energia. O dinheiro, o que é o dinheiro? O dinheiro, a gente, quando fala dinheiro, a nossa mente pensa em uma nota, né? De dinheiro, uma cédula. Só que isso não é o dinheiro, isso é um símbolo físico da manifestação da energia dinheiro. Mas o dinheiro, ele pode se materializar, ele está aqui, ó, ao nosso redor, materializado. Né? O dinheiro é uma energia de troca, de movimento. Por isso que é chamado moeda corrente. Então, se eu só penso em escassez, a escassez é o quê? É prender. Né? Sabe aquela pessoa suvina, muquirana? É a mente escassa. E a mente abundante, próspera, é justamente a mente que entende essa energia de troca. Né? Que tudo é uma energia de troca. Então, só de você mudar a sua atitude mental em relação ao dinheiro, você vai, com certeza, atrair mais dinheiro. Isso é fato, né? Então, um exercício bem legal que eu fazia aqui nos Estados Unidos e que realmente atraía muito dinheiro para mim, era que eu pegava o carro, ia eu e o Elcio. Nessa época o Elcio já estava todo convertido. Né? Ele deve estar assistindo, maravilhoso. O meu marido hoje tem o canal também, o Centelha Divina TV, onde ele faz os vídeos. E ele fala, tem uns vídeos dele onde ele ensina algumas técnicas justamente para a prosperidade, que era a dor dele, né? Que ele conseguiu realmente curar, mudar de uma mentalidade de escassez por conta de como ele foi criado, dele ter passado muitas dificuldades financeiras na infância dele. Então, eu fazia assim, amor, vamos passear de carro no bairro das Mansões. Até hoje eu faço isso, eu amo. Aí a gente passeava de carro nos bairros e passava assim, e via aquelas mansões e ficava admirando, dizendo, nossa, que casas lindas. Aí eu levantava a minha mão, isso aí trazendo da igreja, né? Do meu tempo da igreja. Eu abençoo em nome de Jesus essas famílias, abençoo a prosperidade, que famílias prósperas, que tenham mais, que sejam abundantes. E tudo que eu gostaria para mim, eu começava a abençoar aquelas famílias. Impressionante. Naquela mesma semana, aparecia a oportunidade de ganhar mais dinheiro, aparecia dinheiro inesperado na conta, porque, gente, aquilo que eu emano é o que volta para mim. É verdade. Se eu estou jogando bênçãos para fora,
universo, Deus, as leis, é a lei da semeadura. O que você plantar, certamente colherá. A vida é simples. O que eu dou é o que eu recebo. É verdade. E você tem um livro que você fala também sobre as leis do universo. Qual dessas leis você considera mais importante das leis do universo? Eu considero a lei do mentalismo. Porque a lei do mentalismo diz que o universo é mental. Que ele existe dentro da mente do todo, que seria Deus. Então, por exemplo, essa lei ela é explicada... Por exemplo, quando você está dormindo à noite, você tem um sonho. O seu corpo tá na cama, mas na sua consciência, você está, digamos, em Paris. Você vê a Torre Eiffel, você vê pessoas, você vê lugares. Tudo está existindo dentro da sua mente. Assim é esse universo, dentro da mente de Deus. E nós, como somos imagem e semelhança, né, do Criador, nós temos o poder criativo. Só que nosso poder de criar não é na matéria, é na mente. Então, o que a mente cria é o que se manifesta. É o que essa primeira lei diz. E todas as outras leis vão estar debaixo dessa primeira grande lei. Então, você tem que entender que o universo é mental. Inclusive, já foi até comprovado, cientificamente, tem um cientista americano, que é o Dr. Tom Campbell. Eu já já entrevistei ele. E ele foi físico da NASA, nuclear, de foguetes mesmo. E ele passou mais de 40 anos estudando o que é a consciência. E ele teve várias experimentações de que a gente vive numa realidade holográfica, como se fosse virtual mesmo, que parece muito sólido. Sabe aquilo que o filme Matrix fala? É basicamente algo assim. Então, ele fala assim, por isso que se falava que o mundo é uma ilusão, que é um sonho, que a gente está sonhando, precisamos despertar nossa consciência. Então, a primeira lei fala sobre isso. E como é que eu consigo mudar? Você falou da mentalidade, como é que eu consigo mudar essa sensação do medo de mudança? Como é que eu faço isso? Medo de mudança. Primeiramente, qual é o medo, né, que a gente tem? Por exemplo, o que você quer mudar? A gente tem medo de algumas mudanças e outras não, né? E a gente vive dizendo, eu quero uma coisa nova na minha vida, eu quero respirar novos ares. Mas quando a vida traz a oportunidade, o medo impede a pessoa de pular no cavalo. O cavalo passa selado, né? E você só tem que pular. Mas aí o medo não deixa você pular e passa outro cavalo, você não pula de novo. Como você acredita que devem ser nossas orações para ser mais eficientes? Que maravilha, você já deu o exemplo. Você é o exemplo vivo, você falou aqui. Desde que você se comprometeu com Deus, né, você não ora pedindo, você ora agradecendo, né? A oração da gratidão é a melhor e mais poderosa oração. Então, a vida inteira eu orei errado. Até o dia que eu conto nesse vídeo, que a gente morava, na época, num bairro, né? Assim, a gente era recém-casado e a gente queria muito morar no nosso canto, né? A gente estava morando, por enquanto, na casa dos meus pais. E aí a gente comprou um terreno, um esqueleto de uma casa, num terreno muito distante, num bairro bem complicado, onde, tipo assim, os vizinhos da frente tinham passagem na polícia e era muito barulho, som de música alta. Mas foi onde nosso dinheiro naquele momento deu para comprar. E aí lá a gente conseguiu construir a nossa casa, pequenininha, mas toda ajeitadinha. Só que eu vivi um inferno lá. Os vizinhos queimavam folha de todos os lados, juntavam, faziam fogo, até que era tanta fumaça, um ano e meio, e ele pegou pneumonia. Que isso? E aí ficou internado vários dias no hospital, e depois que a gente voltou para casa, né, continuaram os episódios de fumaça. Além disso, tinham uns vizinhos na frente que, esses que tinham passagem na polícia, eles gostavam tinha uma árvore na frente de casa, eles gostavam de botar mesa de plástico, cadeira, ficar bebendo cerveja, ouvindo som alto, e às vezes jogavam futebol e faziam
o nosso portão de gol. Ah, Jesus. E aí eu lembro uma vez que eu fiquei tão brava que eu empurrei o Elson, tadinho do meu marido. Empurrei o Elson, amor, vai lá falar com esse pessoal, é feriado, a gente trabalha a semana inteira, a gente quer dormir e eles estão jogando bola no nosso portão. Aí o Elson foi lá e falou, né, com eles e tal. Mas assim, o cara andava com um facão, um teçado na mão, né? Então, a gente viveu inferno. Eu subia ao muro e jogava balde de água, gritava com os vizinhos. Ninguém nem reconhece a Mai de hoje. E aí, o que aconteceu? Eu fazia minhas orações, né? Indo para a igreja e tudo mais, amando Jesus. Amo Jesus. E aí, eu rezava assim, me ajoelhava e chorava. Deus... Tipo assim, pedindo que Deus punisse esse pessoal. Uma oração de ódio, de súplica, de desespero. E só piorava. Até que teve um dia que depois que o nosso filho tinha acabado de sair do hospital, tinha poucos dias só, ainda estava se recuperando da pneumonia, a gente tinha ficado na casa dos meus pais o dia inteiro para não ter que vivenciar isso no nosso lar. A gente foi voltando, era meia-noite de carro e quando a gente viu o vizinho do lado, estava com um fogo enorme e a fumaça estava indo certo em direção à janela do nosso quarto, meia-noite. E era um fogo alto, uma fumaça que a casa inteira, a gente abriu a casa, estava branca de fumaça. Aí a gente botou o neném na caminha dele, eu sentei, me ajoelhei e comecei a chorar. Chorei tanto. Eu humanamente, o que eu podia fazer, o que eu posso fazer nessa situação? Eu quero sair daqui. Aí eu falei assim, eu olhei pro Elcio e falei, amor, eu desisto. Eu desisto de lutar, de brigar. Pega o violão, vamos cantar? Vamos cantar, vamos agradecer. Eu lembro bem. Aí ele começou. Aí a gente cantou aquela música do Diante do Trono. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Aí te agradeço, meu... Gente, lindo. Só de lembrar me dá vontade de chorar. Foi a coisa mais linda, a energia que saiu de mim. Aquele ódio se transformando em amor. A minha energia toda mudou naquele momento. E a gente só agradecendo, e ele tocando, e eu cantando e chorando. Gente, um milagre aconteceu. A fumaça sumiu. Eu disse, amor, a fumaça acabou. Quando eu abri a janela, não existia mais fumaça. A fogueira estava 100% apagada. E do jeito que estava apagada, nem que alguém tivesse jogado um balde de água, iria ficar. Porque quando você joga água no fogo, ele ainda demora fazendo fumaça, né? Até piora, né? Então foi um milagre. Esse milagre abriu a minha consciência para entender como que se ora. Aí eu disse, é assim, então eu tenho que mudar a minha atitude, que o negócio acontece fora. Isso foi o primeiro grande salto de despertar, e eu entendi que é assim que a gente ora. Então a gente não ora na escassez. Poxa, eu não tenho, Deus, está muito difícil a situação e tal. Porque não é assim, é agradecendo. Mas como é que eu vou pedir, Mai? Você pode pedir, sabe como? Igual como você fez, como você fala. Senhor, eu tenho esses desejos, mas eu entrego nas tuas mãos. Desde já eu te agradeço por tudo que você me deu. Aí você visualiza o seu desejo realizado e aí você agradece. Gratidão. Como se ele já fosse na matéria, porque ele já está sendo na sua mente e na mente de Deus. Essa é a verdadeira maneira de orar que funciona. Porque se eu emano reclamação, não tem como Deus me dar algo diferente de mais reclamação. Eu tenho que mudar a minha energia para as coisas fora mudarem, né? Essa é a frequência dos milagres, né? Mai, o que fazer com uma situação de contraste, situação difícil? Situação de contraste, posso responder já? Pode. Situação de contraste, eu geralmente chamo que são momentos desafiadores, né? Então vamos lá, a lei da atração acontece em 3 passos. O passo 1 é o contraste, que o contraste
Ele não é algo ruim. A gente não precisa fazer guerra, lutar, reclamar, né? A gente faz isso quando a gente está inconsciente. Eu contei minha história aqui, né? Do início, eu estava inconsciente, lutando contra o contraste, né? Mas a minha história teve final feliz. Depois a gente saiu daquela casa, conseguiu vender a casa. Olha aí. E a visualização que eu fazia do lugar que eu queria morar, coisas foram acontecendo, como você contou que teve o sonho de montar a TV aqui e foi tudo se encaixando. E quando eu vi, eu estava morando no local que eu havia visualizado. Olha depois que eu comecei a agradecer, ao invés de reclamar do meu contraste. Então, já é uma coisa. O contraste, ele vem para que você escolha, para que você saiba. Porque às vezes a gente não sabe o que a gente quer. Mas quando a gente passa pelo passo 1, que é o contraste, aquilo daquela situação aparentemente contrastante e ruim, você determina o que você quer. Digamos que você passa por uma situação que você não gostou. Só que por causa daquilo surgiu um desejo de melhora em você. Então, pega o limão, faz a limonada. Aí você vai para o passo 2, que é você vai soltar a resistência e deixar que a centelha divina, Deus, o Espírito Santo, o universo vai trabalhar para trazer para você. Então, não olha para o contraste como fosse teu inimigo, mas sim uma oportunidade de escolha. Foque naquilo que você quer e não naquilo que você não quer. Qual a dica você dá para quem tem dificuldade de visualizar, principalmente o raio cósmico entrando pela cabeça e saindo pelo coração? Que maravilha. Bom, eu sempre digo que às vezes a gente não consegue visualizar, você faz o teste. Você consegue ter memórias? Por exemplo, lembra de um momento muito legal na sua vida, muito bom. Aí, se você, ao lembrar, você conseguir perceber que a sua mente cria, né, imagens e você consegue visualizar elas, então a sua mente, né, sua memória está boa. Você está com a mente boa para visualizar. Né? Agora, se você realmente não consegue ver nada na tela mental, existe, né, uma condição que é chamada de afantasia. A gente tem um artigo completo sobre afantasia lá no nosso site, tá? No www.temporariamentehumana.com/artigos. Lá você vai ver toda a explicação dos sintomas, o que é a fantasia, que é uma condição onde a pessoa não tem nenhuma imagem mental. Só que isso não impede a pessoa de ser criativa. Porque, por exemplo, o autor de Toy Story, o cara que criou os bonecos, ele tem a fantasia. E como é que ele conseguiu criar? Né? Então, para você que tem dificuldade de criar imagens mentais, foque no sentimento. Porque todo pensamento produz um sentimento. Então, faça a pergunta ao visualizar como eu me sentiria se de fato eu pudesse sentir no meu corpo físico um raio de Deus, né, da fonte, entrando pelo alto da minha cabeça e saindo pelo meu coração. Foca no sentimento. Como eu me sentiria quando o meu desejo se realizar? E se o meu desejo se realizasse agora, neste momento? Como eu ia me sentir? Aí, naturalmente, a sua mente vai trazer a resposta através de um sentimento. A pessoa consegue entrar no site, comprar seus livros, fazer tudo, saber dos seus cursos? Sim. Como é que funciona o site? Isso, o site é completo. Qualquer informação sobre a MAI, sobre o trabalho Temporariamente Humana, está lá no site, né? Então, você consegue encontrar os meus 2 livros. Você consegue encontrar também todos os meus cursos. Tem alguns cursos gratuitos lá de presente para o pessoal que quiser conhecer, né, como é ser aluno da MAI. E tem os artigos. Inclusive, hoje eu publiquei um novo artigo. Adoro escrever, amo escrever. Então, de vez em quando eu faço alguns artigos, que é onde eu consigo postar textos mais longos, né? Uhum. Porque nas redes sociais os textos são menores. E quando você se tornou escritora, quando o universo te entregou o seu primeiro livro, como é que foi para você conseguir já fazer o segundo livro, ser best-seller? Como é que foi para você isso dentro da sua cabeça? Você vendo tudo aquilo que você imaginava se tornando realidade. Como é que foi para você essa mudança de pensamento? Nossa, maravilhoso, né? Na verdade, eu comecei já com esse sonho, eu já tinha esse sonho. Sempre tive em relação a lançar um livro, ser escritora.
Até sou formada em letras, então eu realmente gosto de livros. E aí eu lembro que na época eu fiz o quadro de visualizações. E coloquei imagens dos meus sonhos. E um deles era eu numa mesa autografando, uma noite de autógrafos. E o outro era o meu livro sendo best-seller. E isso foi, assim, muito tempo antes, né? Aí, quando eu visualizava o meu livro, até a editora que eu havia escolhido no meu coração, eu quero lançar com essa editora, porque eu admiro o trabalho deles, né? Eles são do meu nicho, da minha área. E aí, só que eu pensei assim, eu não vou... O que, digamos assim, se eu não acreditasse no poder da mente, no poder da nossa consciência, criar a nossa realidade, junto com a nossa centelha divina, né? Porque a gente tem que ter, isso é cocriação. A gente cria junto com Deus, em parceria, né? Aí, eu iria fazer o quê? Eu iria lá na editora e dizer, ei, vocês não querem lançar um livro comigo? Eu quero tanto lançar um livro. Eu não fiz isso. Eu visualizava eu lançando o livro com eles. Eu visualizava uma noite de autógrafos, eu visualizava o meu livro sendo best-seller. Tudo isso eu visualizava. Então, eu tinha a imagem e nas fotos, inclusive o Wendell, para quem tem dificuldade de visualização, uma outra dica. Além de focar no sentimento, pega uma imagem e essa imagem vai ajudar você a visualizar. Por exemplo, é o carro que você quer manifestar, pega uma foto do carro na internet, imprime e olha para ela. Visualiza olhando para ela e se sentindo dirigindo aquele carro. Então, eu olhava para as fotos e era até a foto de uma moça dando autógrafos. E aí aconteceu, a própria editora entrou em contato, alguém que trabalhava lá, uma querida amiga, que virou amiga, né, Luana Franco, ela assistia os meus vídeos e trabalhava lá dentro da editora. E ela levou o meu canal para a chefe da editora e disse, olha essa moça, gosto muito dela e tal, vamos lançar o livro dela? Aí elas entraram em contato comigo, para você ver como o universo se conecta. Entendeu? Aí eles me procuraram, olha, estamos aqui, vamos conversar com você, temos interesse de lançar um livro seu. Que maravilhoso. Gente, imagina a emoção da pessoa. Imagino. Na frente delas eu tava tipo assim, normal. Mas por dentro eu tava celebrando. Não, querem lançar um livro comigo? Normal. Eu tava era pulando de por dentro radiante, né? Quando eu desliguei a chamada do Zoom, eu pulava que bater no teto de alegria, né? Então, assim, em relação a... E ainda foi best-seller. Exatamente. Maravilhoso. Né? Você já se sente uma pessoa realizada ou tem alguma coisa a mais que você ainda está buscando? É interessante essa pergunta. Obrigada por ter feito ela. Um caderninho ali para você ver. Tá bom. Nossa, que pergunta profunda, que pergunta maravilhosa. Me sinto realizada. Nossa, assim, sabe? É como se eu não me desse o direito de reclamar de nada, porque tudo é tão transformador, né? Tudo se transformou tanto na minha vida. Mas sim, tenho sonhos ainda a completar, a concluir, mas é uma sensação diferente de desejo do que eu tinha antes. Porque antes eu pensava que a gente tinha que estar insatisfeito para querer alguma mudança. Mas, na verdade, não precisa de você ser movido por uma sensação de reclamação, de insatisfação, para que você possa ter a mudança. Não, porque, por exemplo, as pessoas pensam que eu tenho que reclamar para mudar algo. Mas eu aprendi, na minha experiência, que não é reclamando que eu consigo mudar a minha situação. E isso a gente aprende até quando diz, quem não chora não mama. Não, que eu tenho que reclamar para mudar. Não, o que a minha experiência diz é que quanto mais eu reclamo, mais a lei da atração, as leis do universo, elas trazem motivo de reclamação. Porque é isso que eu estou enviando. Quanto mais eu agradeço, mais motivos de gratidão a vida vai me dando. Então, hoje sim, me sinto muito realizada, muito feliz, mas isso não quer dizer que eu não tenha ainda os meus desejos a completar, a concluir, né? Agora eu quero te pedir um favor, uma coisa inédita. Uau! Para marcar uma pessoa que está me ensinando coisas novas,
Eu queria pedir você para autografar aqui seu nome e a data de hoje, para daqui a alguns anos eu te mostrar ele. Vamos lá. Pra gente ver o que a gente fez aqui, ó. Pode ser aqui, ó. Escreve qualquer coisa, tipo, tá Davi, bom. nos encontramos daqui a 5 anos. E daqui a 5 anos eu te mostro esse caderno. Ai, que maravilha. Pode ser? Olha lá, ó. A Mai tá escrevendo aqui ao vivo, hein? Eu escrevi como se 5 anos fosse agora. Opa! É. Pra gente ler como se tivesse acabado de escrever. Isso, Que maravilhoso. Não, como se esse encontro que vai ser no futuro fosse no presente. Ah, sim, tem a ver com aquele pensamento. Exato, onde você agradece o que você quer que aconteça como se já tivesse acontecido. Que maravilhoso. Não, Exato. obrigado. Então, aqui nessa frase, eu escrevi: que bom que a gente se encontrou após 5 anos, que a gente está aqui, que a gente se encontrou. Davi, nos encontramos aqui após 5 anos daquela primeira entrevista na Panamérica. Olha isso. Agora é o passado. E estou muito feliz de ver onde você chegou. Parabéns pelo seu sucesso internacional. Glória a Deus. Ô, Jesus, obrigado, Pai. Que maravilhoso, gente. Eu tô falando pra vocês, isso aqui traz oportunidades pra gente de ter isso. Olha aí que maravilhoso. A Mai acabou de assinar aqui pra mim, fez essa dedicatória, já futura, né? E daqui a 5 anos a gente vai ler ela, que vai ser mais atual do que sempre, do que nunca. E já deixo mais uma coisa aqui. Sim. Uma semente para vocês pesquisarem. A física quântica, ela diz que não existe o tempo da forma que a gente pensa, que o tempo é uma ilusão. E na Bíblia também fala que para Deus 1000 anos é como um dia como 1000 anos, num piscar de olhos. E se a gente vive nessa realidade virtual, mesmo que a gente vive nesse mentalismo, o passado, o presente e o futuro, eles são apenas uma ilusão em nossa mente. Então tudo, na verdade, já aconteceu. O passado, o presente e o futuro são uma coisa só. Esse é o poder do agora. A gente tem a experiência de que o tempo está passando de forma linear, mas conforme a gente expande a nossa consciência, a gente percebe que a gente existe em multidimensões, onde o déjà vu, é uma forma que a sua consciência está mandando um sinal de que tudo está acontecendo. Então, esses 5 anos que eu escrevi aqui já aconteceram, ou eles estão acontecendo. Então, que maravilhoso. Mai, obrigado. Obrigado de verdade. Nossa, Deus do céu. E a gente vai aprendendo, e a gente aprende a cada dia mais e vai aprendendo. Obrigado pelos ensinamentos. Maravilhoso. Eu tô muito feliz, muito contente. Essa entrevista para mim vai ser um divisor de águas da minha vida também, que eu tô aprendendo coisas que eu vou praticar, com certeza. E gratidão. Obrigado por ter feito essa dedicatória pra gente aí. Pra Panamérica também, não só pra mim, pra minha família, mas pra Panamérica. Antes de finalizar, Mai, eu queria pedir para você deixar um recado para todos os nossos telespectadores, por gentileza. Que o recado é que a vida vai passar de qualquer jeito, o tempo vai passar de qualquer jeito, mas o que não pode passar de qualquer jeito é você, a sua existência temporariamente humana. Então, se o tempo vai passar e a vida vai passar, o que determina como você vai se expressar nessa vida é a sua escolha da sua atividade mental, da sua atitude interior diante da vida, né? Então, escolha entre a negatividade e a positividade, entre a reclamação e a gratidão. Escolha aquilo que vai fazer melhor para o seu coração. Com certeza, tanto a sua saúde vai agradecer, como também a sua vida vai se transformar. E não fica na teoria, faça na prática. Teste por 21 dias, pelo menos. É apenas agradecer. E tudo isso que eu falei aqui, você vai começar a colher os resultados, né? Estamos todos conectados de centelha para centelha. Gratidão, Davi. Obrigado a você. Obrigado, Mai, mais uma vez. Obrigado, beijo, Elson. Hoje eu comi um negócio aqui, lembrei de você. Comi uns Oreo aqui, tô com os dentes tudo cheio de marca. Oreo. Ele diz que não gosta de salgado, mas o Oreo é a fraqueza dele do doce. Ô, Elcio, depois vamos marcar pra nós comer um Oreo junto aqui, tá bom? Deus abençoe. Obrigado, pessoal.